tem visto. Eu tenho postado aí no WhatsApp da sala, tá? Sempre que grava e só se às vezes a gravação fica muito ruim, aí eu evito até de pôr, porque... Mas, no geral, as gravações têm saído boas, né? E eu tenho sempre postado aqui. Eu vou até dar uma olhada aqui, até para poder comentar. Olha, por exemplo, vamos ver aqui os últimos vídeos que eu postei aqui no YouTube mesmo, tá? Ó, por exemplo, bom, esse aqui é um eu de vocês mesmo, né? Que foi há 2 dias atrás, né? Então, nós estamos na sexta, então provavelmente foi lá para a quarta, né? Que eu postei, tá? Que é conjuntos e conjuntos numéricos, né? Foi quando a gente fez aquela introdução inicial lá sobre conjuntos, né? E conjuntos numéricos. Tiveram 6 visualizações, né? Então, veja bem, às vezes tem 20 alunos que assistem, né, em média, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 20 alunos. Quer dizer, 20 alunos não assistiram, certo? Aqui hoje, por exemplo, nós temos, pelo menos consta aqui, 17 participantes, né? Incluindo a Luara, que não aparece aqui, né? Só a Rayana que aparece, mas a Luara está junto. Vamos pôr, 18 participantes, né? Então, é praticamente a metade da sala. A outra metade não está participando. Isso a gente tem observado em todas as aulas. E aí, quer dizer, 20, vamos pôr assim, né? Arredondando, 20 deveriam pelo menos ver a gravação da aula. E desses 20, e pode até ser que os que estão vendo são os que estão assistindo aqui, né? Então, às vezes, daqueles 20 nem vê lá a gravação, né? Mas vamos supor que aqueles 6 lá foram os que não estavam aqui. Mesmo assim, tem 14 alunos que nem assistiu aula, nem viu a gravação. E é claro que vai ter muita dificuldade, porque o começo até é fácil, né? A gente estava lá revendo produtos notáveis, alguma coisa lá de fração, umas coisas bem simples assim para recordar, né? Algumas coisinhas lá do fundamental. Agora não, agora nós já vamos começar, aliás, já começamos com conjuntos numéricos, e aqui na sequência, né? Deixa eu pôr aqui no primeiro slide aqui, né? É uma ampliação aí, né? Depois lá no final nós vamos ver um diagrama, né, de como é que fica, né, o número complexo, no caso, né, junto lá com os números reais, né? Na verdade, ele seria uma ampliação dos números reais, tá? Então, nós vamos ver esse diagrama depois, tá? Aqui, ó, no começo a gente pôs um pouco de história, né? Eu sempre, às vezes, gosto. E eu também vou pedir aqui que vocês façam uma pesquisa, né, sobre o nome desses 2 matemáticos aqui, porque, olha, isso foi lá pelo século XVI, né? Tá? Então, faz tempo, né? Nós estamos já no século XXI, né? Então, já há 5 séculos atrás, há mais de 500 anos, né? As pessoas já haviam matemáticos na época que já se preocupavam em estudar os números, em estudar esses conjuntos, tá? Ó, então, no século XVI, os matemáticos Cardano e Bombelli, então, sobrenome aqui, né, dos matemáticos, entre outros, né, quer dizer, outros também realizaram alguns progressos no estudo das raízes quadradas de números negativos, tá? 2 séculos depois, esse estudo foram adaptados por Waze, Argand e Gauss, tá? Isso aí já lá pelo século 17, 18, né? Estes matemáticos são considerados criadores da teoria dos números complexos. A teoria dos números complexos tem ampla aplicação nos estudos mais avançados de eletricidade. Então, um momento que eu lembro que eu até peguei, parece que um exercício era proposto por um engenheiro elétrico, né?
em que você tinha que usar o conceito lá para resolver o problema, né, que envolvia circuito elétrico, alguma coisa assim. E é interessante a gente relatar isso, porque logo que no início que descobriu, ou que fez toda a teoria sobre os números complexos, assim, imaginava assim, que era uma teoria que o número complexo não teria assim, uma aplicação, né? A não ser lá resolver problemas que envolvia raiz quadrada de número negativo, né? Mas, assim, que aplicação prática teria isso, né? Não se tinha isso, né? Até porque isso foi lá para nós estamos falando do século XVIII, lá que não tinha nem eletricidade. Mas depois, né, com o surgimento da eletricidade, o circuito e tal, pôde perceber que o número complexo teria uma grande aplicação aqui, tá? Então, não deixa de ser um assunto muito importante, tá? Então, a unidade imaginária, né? Define-se a unidade imaginária, representada pela letra I, é bom sempre lembrar, como sendo a raiz quadrada de menos 1. Né? O menos saiu aqui e o 1 saiu de cá, né? Pode-se escrever, então, que I seria raiz quadrada de 1 negativo, tá? Observe que, a partir desta definição, passam a ter sentido certas operações reais, a exemplo das raízes quadradas de números negativos. Exemplo, nós temos aqui raiz quadrada de menos 16, eu posso separar, né, como o produto de menos 1 vezes raiz de 16. Ainda posso separar aqui, né, que quando, essa é uma das propriedades da raiz, né? Quando eu tenho o produto de 2 radicando, é igual ao produto das raízes, né? Então, isso é igual a raiz de 16 vezes raiz de menos 1. A raiz de 16 agora é possível, é 4, né? E esse menos 1, então, eu represento pela letra I, tá? Bom, até aqui ficou claro para vocês aí sobre a história do número complexo, o que ele significa, a importância dele até aqui? Alguma pergunta, alguma observação? Sim. Oi? Rayana, tudo bem? Tudo. Então tá. Bom, então vamos continuar aqui, ó. Potências de I. Essa aqui também é uma questão curiosa, né? Que a gente pode observar. Existe sempre uma definição, né? Que eu acho que vocês sabem. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? Aqui tá parecendo como se fosse um menos, né? Mas é o igual aqui, viu? Então, ó, qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? Por exemplo, 2 elevado a zero é 1, 1.000 elevado a zero vai ser igual a 1. E a gente tem uma explicação, né, para isso. Eu não sei se isso aí fica claro para todo mundo. Né, eu às vezes costumo fazer uma tabelinha aí. Então, às vezes, na hora que a gente estiver falando um pouco mais de potência, a gente volta a falar sobre isso, né? De você estar colocando, né, por exemplo, um número, né, a potência de 2, né, e você vai percebendo que à medida em que você vai chegando, né, você pode começar até com potência negativa mesmo, né, que dá aí principalmente o inverso do número e tal, né, e até chegar no zero, né? Então, isso você pode fazer com o número 2, né? Mas você pode fazer com 3, com 10, você pode fazer com qualquer base, né? Mas à medida em que você tem lá, né? Por exemplo, pensando no 2 aí, né? O 2 elevado a 1, né? Aliás, pegando um pouquinho antes, o 2 ao quadrado é 4, tá? Então, quando eu diminuo o 2 à segunda para 2 à primeira, quer dizer, eu diminuí um número no expoente, né? Para achar esse resultado, basta eu dividir o anterior, que é o 4, por 2, né? Então, a hora que eu divido 4 por 2, dá 2. Então, eu vou entender que o 2 elevado a 1 é igual a 2.
Bom, a próxima, e continua a diminuir uma unidade, né, de 2 elevado a 1, seria o 2 elevado a 0. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o 2 e dividir por 2, então, por isso, 1, tá? Então, isso aí eu posso fazer com qualquer base, né? Eu sempre vou pegar a anterior, né, que seria elevada a 1, e dividir pela base mesmo, né? Dividir por 2, que é a própria base. Isso vai dar sempre 1, qualquer que seja a base, tá? Então, por isso, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. E elevado a 1, né, como a gente já falou lá, o 2 elevado a 1 é 2, tá? Então, o i elevado a 1 é i, tá? Então, ó, o i elevado a 0 é 1, o i elevado, o i elevado a 1 é i mesmo, né, igual a i. Aí depois nós temos o i ao quadrado, né? O i ao quadrado seria a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Esse quadrado vai cancelar a raiz, então vai ficar menos 1. Então, o i ao quadrado é menos 1. Ora, para achar que o i é terceira, é pegar o i ao quadrado que eu tenho aqui, que é o menos 1, né? E multiplicar por... seria o i ao quadrado multiplicado por i a primeira, né? Então, o i ao quadrado é menos 1 e o i a primeira é i mesmo, né? Então, seria menos 1i, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? A partir do zero, né? 1, 2, 3, 4. Bom, o que acontece agora dos próximos 4 números, né? Vai repetir a sequência, vocês estão vendo? Ó, 1, i, menos 1 e menos i, né? Depois de menos 1, depois de menos 1 aqui é menos i, tá? Então, se a gente fosse seguindo aqui, né, depois, até chegar à 11ª lá, ia repetir essa mesma sequência, né? Ou seja, ele repete a cada 4 potências, né? Repete o mesmo ciclo aí. Bom, o que é importante? Agora nós vamos aqui para a página seguinte, né? Portanto, para calcular qualquer potência inteira de i, basta elevá-la ao resto da divisão do expoente por 4. Então, aqui está um exemplo, né? Se eu quero calcular o i elevado a 2001, o que eu teria que fazer? Eu tenho que pegar o 2001, dividir por 4, né? Essa divisão vai dar resto 1. Então, o 2001 é igual a i elevado a 1. I elevado a 1, a gente viu lá, é i, né? Se fosse, vamos pegar um outro, 2002, né? Daria 2, né? Então, o 2002 seria igual a i ao quadrado, né? E o i ao quadrado é menos 1, tá? Então, não importa aí qual é o resto, né? O resto, ele vai, lógico, como eu estou dividindo por 4, né? O maior resto possível vai ser 3, né? Porque eu não posso ter uma divisão por 4 que vai dar resto 4, porque aí daria mais um número, né? Então, quando eu divido por 4, ou pode dar 0, se a divisão for exata, ou vai dar 1, ou vai dar 2, ou vai dar 3, tá? Então, não importa qual seja o número, tá? Então, se der 0, ele vai ser igual a i elevado a 0, que é igual a 1. Se der 2, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é menos 1, tá? Se der 3, né, a gente já viu lá, é i também, e assim por diante, tá? Bom, é importante isso. Depois, talvez, a gente passe alguns exercícios aí para vocês, para exercitar um pouquinho isso e lembrar que isso aí é importante, porque nós vamos ver a ideia do conjugado. Essa ideia do conjugado, ela tem a ver com produtos notáveis, né? Depois vocês vão perceber isso também. E por isso que foi importante, né? Quando a gente falou, ó, vamos fazer uma revisão aqui de produtos notáveis, né? Porque é um assunto que vai estar aparecendo, e já aparece aqui no número complexo, tá? Dados dois números, aqui é uma definição, né, do número complexo, né? Ou da sua forma algébrica, né? Dados dois números reais A e B, define esse número complexo Z, né?
aí seria a forma algébrica do número complexo, como sendo Z, aqui é igual também, viu? Igual a A mais BI, tá? Onde o I é igual a raiz de menos 1, é a unidade imaginária, tá? Então, tem alguns exemplos aqui, né? O 2 mais 3i, o A é o que está multiplicando o I sempre, né? Como se fosse uma, vamos dizer, uma equação lá do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau. Aquele que está junto com a variável é o A. O outro é o B, né? O termo, vamos chamar independente, né? É o B. Aí tem vamos dizer, aqui chamou da forma algébrica Z, né? Desse número. Aqui a forma algébrica usando o W, usando o U. Então, usando o W, eu tenho aqui menos 3 menos 5i. Então, como eu disse, o A é o que está junto com o I, tá? Então, o A... Aqui está errado, hein? O A é... Não, está certo. Espera aí. O A é o que está junto com o I, né? Então, o A é menos 5. Aqui ficou errado, né? O A é menos 5 e o B é menos 3. Ficou trocado aqui. Aqui nós temos 100i, né? Então, o A é igual a 0, né? Porque não tem o A. E o B é igual a 100, tá? Bom, depois eu preciso dar uma corrigida aqui nesse W aqui, tá? Bom, ó, aqui eu pus um exemplo. Foi um exercício que caiu no Saresp, lá da rede estadual, né? E também aí o pessoal aqui da ETEC faz também o Saresp, né? Então, teve um ano que caiu uma questão dessa, eu achei interessante, né? Um número complexo, né? 3 menos 9i, aqui tem um menos, né? Ficou meio apagado aqui. 3 menos 9i é a raiz da equação. Aí tem 4 alternativas aqui, né? Bom, como é que eu resolveria isso? Olha, por isso que eu falo, é importante os números complexos aqui, né? Eu teria que desenvolver, né, esse número complexo aqui, depois teria que desenvolver esse, né, lembrando, aqui tem um, não, tá certo, um é menos 81, o outro é mais, né, então, seria o quadrado do primeiro, né, que é x ao quadrado, mais 6x, né, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 9, né, depois menos 81. E esse aqui, né, também vai dar a mesma coisa, né? Mas só que no lugar de menos 81 vai ser mais 81. Esse aqui, olha, já dá para a gente... e aqui também tem... um deles eu lembro que era positivo, né? Eu acho que era o D aí, que é x ao quadrado mais 81, que senão fica igual, né? Então, olha, o C, se a gente pensar aqui no C, ele seria assim, x ao quadrado, né, igual a 81, né? Então, meu x seria o quê? Mais ou menos, né, a raiz de 81, tá? Mais ou menos a raiz de 81 seria mais ou menos 9, né? Sempre quando a gente extrai a raiz, se não for medida, né, um número aí, eu tenho que considerar o valor positivo e o negativo. Então, ó, aí nesse caso, não serve como resposta, né? Então, esse C eu já posso eliminar. E mesmo se for mais, né? O que vai acontecer? Vai aparecer menos 81, né? Esse menos 81, né? A forma com que eu poderia resolver também é deixar o i, né, que seria a raiz, né? Então, seria 9i, né? Positivo e negativo, né? Por quê? Porque a raiz de 81 dá exato e a raiz de menos 1 eu vou representar por i. Então, seria mais 9i e menos 9i. De qualquer forma, tá? Tanto o C como o D não é 3 menos 9i. Então, olha, eu ficaria ou é A ou é B. Então, lógico, para isso eu tenho que desenvolver, tá? Tem que fazer todo o processo para ver qual deles aí dá certo, né? Se é o mais 81 ou se é o menos 81.
ou seja, se é alternativa A ou alternativa B, tá? Então, mas é só desenvolvendo, tá? Aí talvez a gente coloque isso aí numa lista de exercícios, mas se alguém já quiser anotar, porque eu vou passar pelo WhatsApp também, preciso fazer essas correções, né? Ver se melhora também esse sinal de igual aí, deve ter saído muito pequeno e acaba às vezes parecendo menos e na verdade é igual, né? Resolver isso aí e esse último aqui colocar um mais, destacar, porque senão fica igual, né? Tem umas notas aqui que é importante também, ó, diz que Z A mais BI é a forma binômia ou algébrica do número complexo Z. Tá? Então, a gente pode se referir muito aí com forma algébrica do número complexo. Então, dado o número complexo ZA mais BI, A é denominado a parte real, ou seja, aquela parte que não tem o I, porque o I é a parte imaginária, a parte que pareceria a raiz de -1, tá? Então, essa parte que não tem a letra I, ela é a parte real. E aonde aparece aqui, essa parte aqui, eu vou dizer, então, que é a parte imaginária, né? Então, o B, né, ele está junto com o I, então ele é a parte imaginária, tá? O A é real. E aí tem, né, o A igual a E, R de Z, como a parte real de Z, e B é a IM, que no sentido de imagem, ou imaginária, de Z. Bom, se Z é igual a A mais BI, A igual a 0 e B é diferente de 0, né? Dizendo que Z é um imaginário puro, né? Ou seja, se o meu A é 0, ele desaparece, né? Só vai ficar o quê? Z igual a BI, tá? Então, nesse caso, eu digo que esse número é um imaginário puro, né? Porque não tem a parte real, né? Só tem a parte imaginária. Se Z é igual a A mais B, tiver o B 0, então se o B for 0, vai anular imaginário, vai aparecer só a parte real. Então, dizemos que Z é um número real, tá? E aqui nós podemos ter, né, Z igual a 5, que é igual a 5 mais 0i, né? É como se o meu B fosse 0, que vai anular e vai ficar só a parte real, né? Do item C acima, concluímos que todo número real é complexo, tá? Então, por isso, na hora que a gente faz o diagrama, né, tem o retângulo lá, que é o número maior, representando o número complexo. Bom, dando sequência aí, então todo número real é complexo, ou seja, o conjunto dos números reais é um subconjunto do conjunto do número complexo, né? Ou seja, os reais está contido dentro do complexo, né? O número complexo ZA mais BI pode também ser representado como um par ordenado, né? ZAB, né? Então, vamos para o próximo, e que seria o último aqui. O conjugado, né? Aqui nós vamos ver que esse conjugado aqui, ele é utilizado para simplificar expressões, né? Que às vezes no denominador aparece um número complexo. Então, usando sempre esse conjugado, a gente consegue, às vezes, até anular o número complexo, né? Sem alterar a fração, né? Porque a hora que eu multiplico tanto o numerador como o denominador de qualquer fração, não importa se ela tem raiz, se ela tem número complexo, se eu multiplicar embaixo e em cima, né, numa fração, pelo mesmo número, eu não altero a fração, tá? Então, o conjugado vai servir para isso, né? Então, dado o número complexo ZA mais BI, chama-se conjugado de Z e representa por Z traço, né? A um número complexo que possui a mesma parte real de Z e a parte imaginária, o simétrico, né? O simétrico significa o número negativo, né? Então, ó, se eu tenho Z, A mais BI, aqui faltou o Z traço, né? Teria que pôr, não sei porque eu tinha posto lá e não apareceu aqui.
Então, o Z traço seria A menos BI, tá? Seria o conjugado, né? Aqui está com um número, né? Z 3 mais 5i, aqui já apareceu, né? O número, o Z traço, né? Que seria o conjugado. Então, aqui estava mais, ficou menos. Pode acontecer o contrário também, viu? Eu ter o número Z 3 menos 5i, aí o conjugado vai mudar aqui, vai ficar mais. Então, quando é mais aqui fica menos, se for menos aqui vai ficar mais, né? Sempre troca o sinal aí, tá? Bom, a representação num diagrama, nós temos aí o que a gente já tinha visto, né? Os naturais, como um dos menores conjuntos, depois ampliação, os inteiros, os racionais, os irracionais aqui do lado, os reais, como ampliar a reunião aqui dos racionais com os irracionais, dá os reais, e aqui o complexo, né, como o mais amplo, esse retângulo aqui, seria o mais amplo. Os outros todos são subconjuntos aí do número complexo, tá? Pessoal, alguma pergunta aqui? Não. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos aqui, a gente dar uma sequência. Vamos ver se eu estou aqui com uma caneta que está ruim para escrever, viu? Bom, aí é o seguinte, ó, nós vamos voltar aqui para esse, lembra que a gente falou, ó, a gente observou o C e o D, né? E nenhum deles deu essa raiz, né? Aliás, está aqui, é menos 3, menos 9i. Tá que está tão apagadinho esse menos aí, né? Menos 3, menos 3, menos 9i seria uma das raízes, né? Não quer dizer que é a única, né? No geral, sempre tem duas raízes, e essas poderia ser uma delas, tá? Bom, se a gente desenvolver esse primeiro aqui, né? Deixa eu ver aqui uma questão. Se a gente desenvolver esse primeiro, que é o X, o item A, né? O item A aí é o X, né? X mais 3, né? Elevado ao quadrado. Espera aí que eu vou... Bom, de alguma forma aqui, eu vou também interromper a gravação por enquanto,